Você sabia que muitas das sociedades secretas de hoje tiveram a sua origem na antiguidade, incluindo o Império Romano antes do Papa ser pop 3D? Hoje, o escritor e amigo do programa Eduardo Spor está conosco para contar todos esses segredos cultistas aqui no Bunker Chess. Ergam ou apontem o polegar para baixo. Sim, vocês que acharam que o 3D estava pedindo para dormir com os pais. Piada interna aqui agora. É o que falaram no chat, que está parecendo uma criancinha pedindo para dormir com o pai e com a mãe. Mas não! Hoje o meu amigo intergaláctico está aqui de senador romano. De que ele tá, o Dudu? Tá mais pra santo, cara, pra falar a verdade. Um santo, um homem, um profeta, um santo, porque falaremos do período histórico, eu diria que favorito do nosso convidado hoje. Com certeza. Não é? Com certeza. Tá bom. Eu tenho um dado importante pra falar aqui, que o Dudu, que não é um cara das redes sociais, talvez não saiba, mas rolou uma thread, né? Rolou uma do Império Romano? Do Império Romano. Fala. Todo homem pensa pelo menos uma vez por semana em Império Romano. Isso é verdade. É verdade. Impressionante, cara. E é bizarro, porque eu sou parte dessa estatística. Eu também. Somos todos eu sou Roma. parte dessa estatística. Então é isso aí. Porque as redes sociais, elas são temporárias. Mas a Roma... glória de Roma é eterna. Dudu Spor, você, nosso amigo escritor, como eu falei, você tá lançando agora o terceiro livro da sua trilogia. Exatamente, do cara. São Jorge. Sim. Sem bigode, fiquei puto. Como é que o cara me faz o São Jorge? Até vale a pena falar um pouco sobre isso, né? Porque eu quero agradecer essa piada, é uma das piadas mais longevas, né? Mesmo. Eu me lembro quando eu terminei de escrever a Tetralogia Angélica, nós fizemos um catarse, né? Nós fizemos um financiamento coletivo, os livros em capa dura e tal, e teve um evento exclusivo, né, pra galera que apoiou, e nesse evento eu anunciei lá, primeira vez que eu anunciei que eu ia começar uma nova jornada e escrever uma trilogia de ficção histórica sobre São Jorge, e neste momento alguém se levanta na plateia, verdade ou mentira? Pedi pergunta, ele falou, Dudu, alguém tem pergunta? Aí eu levantei. Aí eu levantei e falei, boa tarde, Afonso Solano, sou seu leitor há muitos anos. Queria saber se você vai botar um bigode, né? Foi isso? Foi exatamente isso, cara. Não, eu lembro dessa piada com carinho, porque é isso, né, cara? A gente escrever, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o assunto hoje aqui é sociedade secreta, mas esse negócio a gente escrever você investe anos, né, cara? Às vezes você leva um ano para escrever, no caso dessa trilogia eu levei 5 anos no total, pesquisando, terminando tudo. Então é interessante a gente pensar nisso. Né? É interessante ter um amigo chato. Não, pelo contrário. Que azucrina um evento anual, elegante. Não, o cara tá lá. A cada livro que o cara demorou 2 anos para escrever, a única coisa que eu tenho para perguntar é: e o bigode do João? Finalmente. Eu considero isso um apoio, né, cara? Você tá acompanhando os seus colegas, né? Claro, mas é esse que é o espírito, e você tá aqui porque você é um mestre nesse tema. Só um minuto, porque essa eu não posso perder, porque é muito boa. Você falou que o chat ia me distrair, né, hoje, né? Pô, mas o Lucas Lima mandou muito bem aqui. 3D tá literalmente o sacerdote do Ololô. A galera adora o Ololô. Já falaram... O Ololô, a gente vai fazer camisetas do Ololô. Teremos que ter camisetas do Ololô. Já falaram que eu tô muito sério, então vou dar um sorriso aqui. Dá um sorriso. Nossa, cruzes. O Dudu parece o... Achei bom. Dudu parece o T-800 rindo quando o moleque pede pra ele rir. Mas olha só, o 3D, ele está aqui de profeta, de homem santo, porque sim, trouxemos o Dudu Spor para falar não somente da glória do Império Romano, mas especificamente das sociedades secretas que tiveram sua origem ou passaram, né, foram formatadas na máquina de Roma. Sim. Não é verdade? Eles rezavam antes do Papa ser pop, como eu brinco aí, né? Nessa época rezava-se para um monte de deidades, não é verdade? A gente pensa hoje no monoteísmo, né, aquela coisa das religiões abraânicas, né, a gente pensa assim no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, né, enfim, de outras religiões, mas já não para pensar como é que era o politeísmo, né? Claro, o politeísmo romano, na verdade o politeísmo na Grécia, enfim, todos esses... Umas coisas que a gente não para pensar
é que não havia, né? Hoje, por exemplo, né, eu sou devoto, sei lá, eu sou um cristão, né? Então eu acredito, né, no Deus e tal, etc., no meu Deus e tal. Na época, apesar de você ter uma religião romana, você não precisava ser necessariamente fiel a um Deus, né? Fiel a um Deus. Isso é uma coisa diferente, interessante de se pensar, porque você não sendo fiel a um Deus, você vai, e cada Deus tinha, vamos dizer assim, um escopo, né? né? A gente já estudou quando fala de Grécia, né? Afrodite. Uma especialidade. Hades, né? Que é o deus da guerra. Na Grécia, por exemplo, você tinha Hades, né? Um deus da guerra, mas um deus da guerra mais violento, né? Aquele deus da carnificina, né? E, por exemplo, Atena, que era a deusa da sabedoria em batalhas. Então você tinha deuses muito especializados. Eu confundo de Hades e Ares. Sim. Hades é o do submundo. Isso aí. E Ares é o deus da guerra. Isso aí. Tá. Porque eu fiquei, às vezes, como passa da Grécia para Roma, aí eu falei, não, mas peraí, são dois aqui. Porque é legal desculpa, Dudu, mas é legal você tocar isso, porque uma dúvida que eu sempre tive era em relação à mitologia romana e à mitologia grega. Elas conversam, né? Acho que só dá nome diferente, né? Isso é interessante também, né? Porque muita gente acha que tem uma ligação direta, né? Não Por tem? exemplo, mais ou menos, né? Por exemplo, um deus, né, que era um deus grego, virou um deus romano. Mas não necessariamente. Na verdade, você poderia ter um templo na mesma cidade, um templo de Júpiter e um templo de Zeus, no caso de Zeus. Na mesma cidade, na mesma cidade, exatamente. Mas por que isso? Porque os deuses, como eu falei, no meio, obviamente, eram muito especializados. Então, por exemplo, se você, né, tinha um problema, sei lá, de fertilidade, né? Aí você ia, né, numa... Por que você trouxe isso aqui? Desnecessário. Você tinha você ia num templo de Afrodite, por exemplo, né? Para pedir. Se você queria boa sorte em batalha, você ia num deus da guerra e tudo mais. Então, você não tinha necessariamente, né? Você poderia caminhar ali, e não só dentro do panteão romano ou grego. Você tinha, por exemplo, deuses estrangeiros, né? Deuses que vinham da Pérsia, deuses que vinham da Índia, né? Deuses que vinham do Egito. Que esse Deus aí, ele é especializado, ele é bom. É como, imagina você entrar, quero comprar uma televisão. Quero comprar uma televisão. Você vai numa loja de departamentos ou você vai numa loja especializada em televisão? Mesmo sabendo que na loja de departamentos você pode comprar uma televisão mais barata, você talvez tenha muitas opções, mas às vezes você pensa, vou numa loja especializada naquilo. Então, era mais ou menos essa ideia. E você entrava no templo para pedir uma graça para aquele Deus, e o templo não era a igreja, né, que é um local de comunhão, um lugar para culto, não era isso. O templo você tinha uma estátua, né, e nessa estátua, e eles acreditavam inclusive que o Deus estava na estátua, o que é doido, né? Por isso que é interessante, né, porque tem por exemplo, Júpiter, né, Deus Júpiter. Mas ao mesmo tempo, o Júpiter que estava em Roma era um Júpiter diferente de um templo que poderia estar em outra cidade. Imagina assim, eu não estou entendendo isso. Imagina assim, Nossa Senhora de Fátima, a imagem que está lá. A gente sabe que é só Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora de Fátima está ali. E aí Nossa Senhora de Copacabana é uma outra imagem, né? É meio doido mesmo, né? É doido, mas você entende que tem representação. Mas ao mesmo tempo mas eu não vou... é a mesma feição, o mesmo vestimento. Mas se eu for até Fátima, eu posso conseguir uma graça diferente. Mas é mesmo a Nossa Senhora, que história é essa? É isso que eu ia puxar. Entendeu? Não é também uma forma de pseudo-politeísmo, o que hoje a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica faz, quando você escolhe o santo para quem você vai... Vamos lá, né? Ele é um semideus. Ele seria um semideus. Você tem o Deus e os deuses e os semideuses. Mas será... Eu acredito que os santos estão mais equiparados aos semideuses. Acredito. Na verdade, mas a função é essa. É essa. Inclusive, você tem os heróis, na verdade, gregos e romanos, os heróis, né? Perseu, né? Aqueles caras todos, eles inspiravam, né, a religião. E houve um tempo, sobretudo, olha o Jabá, que eu nem calculei esse Jabá. Olha ele sobretudo vindo aí. No período do livro, onde tem a grande perseguição dos cristãos e tal, que muitos cristãos morrem e muitos deles viram santos, que era o momento de você... tem até um capítulo que eu coloco, né? O tempo dos santos.
aqueles que morreram naquele período se tornaram santos porque era necessário também, até para propaganda, né, da própria religião. Eu estou falando propaganda, então nem no sentido pejorativo, né? Claro, a forma como ela se propagou. Se propagou, né, de ter esses heróis. E os heróis cristãos eram santos. Perfeito. Né? Então aí, São Jorge, então todos os santos todos que morreram, né, São Sebastião e tudo mais, havia santos desde muito antes, né? Mas dali para frente, então faz essa ligação mesmo, né? Enfim, sim. O assunto é muito fascinante. Existe uma polêmica nessa discussão, onde as críticas à Igreja Católica, ao que ela se transformou comparado à mensagem original de Cristo, justamente daqueles que alegam, dentre muitas mudanças e rituais que eles criaram, que não havia ali na mensagem original de Cristo, você tem uma forma de politeísmo, sim. Quando você adora essas, por mais que a gente esteja chamando de semideuses, né, os santos, você meio que opta por qual santo que está de acordo com o santo casamenteiro, o santo não sei o que e tal. Então tem uma discussão interessante aí, né? Só voltar um pouquinho então, e aí você tinha nos templos, né, greco-romanos, essas imagens. Então o templo era meramente a casa do Deus onde você entrava, fazia uma oferenda, né, e pedia a sua graça. Né? Eu quero quero ter uma boa viagem. Então eu vou ao templo de Hermes, por exemplo, que era o viajante, era o comerciante, tudo, e faço esse pedido. Então, isso é interessante pensar, porque não havia esse comprometimento com uma religião. Né? E, de novo, mas então, tudo bem, peço para os deuses que estão em Roma, na Grécia. Não, eu posso pedir, poderia chegar um cara, até talvez um charlatão, que viesse da Índia, e falar, olha só, eu trouxe aqui um Deus, eu sou sacerdote de um Deus, esse Deus é especializado em unha encravada. É uma piada, mas algo parecido poderia existir. De fato, entendeu? Então aí o cara constrói um templozinho pequeno, tá falando, aí passa de boca em boca, botar com a unha encravada, olha só. Não vai no templo de Júpiter, não. O cara tem muita coisa pra fazer e tal. Sério, sim. Pensava isso mesmo. Mas não duvido, não, porque faz sentido. Vai no templo do cara. Ele é especializado nisso. O Raj. Já em unha encravada e tal. E aí você vai. Então, acho que, para começar, a gente pode pensar nessa. Vou usar uma palavra. Sem querer causar polêmica, mas essa promiscuidade religiosa que existiu na época. Não, mas eu acho que faz sentido. O termo cabe bem pro que é, porque realmente você falou promiscuidade, é uma putaria religiosa, porque era uma grande suruba, uma salada, né, cara? Não tinha devoção específica àquele determinado. Eu sou um devoto de Ares. Mas eu gosto mais dessa liberdade aí, cara. Eu gosto mais dessa parada aí. Tipo, dependendo do que. Sim, Mercado Livre. Exatamente. O Mercado Livre de milagres. E os altares é interessante, né? Os altares, eles ficavam do lado de fora do templo. Hoje você entra numa igreja, o altar é na frente, né? O altar, e depois tem imagem de Cristo, coisa assim e tal. Os altares ficavam do lado de fora, porque os altares eram onde havia os sacrifícios dos animais, né? E eles sacrificavam os animais, matavam os animais, e, claro, depois eles, né, assavam e partilhavam entre a comunidade e tal, mas era um sacrifício mais ou menos como você faz na missa hoje, né? Só que o cristianismo entendeu que isso era isso é um ritual simbólico. Então você não precisa matar um animal, né? Você pode utilizar a hóstia, que tá representando aquilo, né? E aí você traz o altar para dentro da igreja. Trouxe um quê de civilidade, né, para oferenda, para essa simbologia da oferenda, né? Sim, porque aquilo é um símbolo, né? Em tese você não precisava mais falar com Deus através do sacrifício, basta o sacrifício de Cristo, né? A questão toda. E porque os deuses eram, de novo, assim, os deuses eles eram, era necessário esses sacrifícios porque os deuses estavam ali na sua frente, logo atrás. Eles estão vendo o seu sacrifício ali. Quando você traz essa ideia do Deus universal, que é uma ideia que vem do judaísmo, né? Vem do judaísmo, Deus está em todo lugar e tal, não é um Deus local. Na verdade, até os judeus do início, os deuses eram locais, né? O Deus judeu era Jeová, Elohim, era um Deus local. Depois, quando eles foram exilados na Babilônia, eles precisavam que o Deus
né? Não, então temos Acompanhasse os anjos nasceram nessa época. é? Os anjos nasceram durante o exílio na Babilônia para fazer uma ponte, né, entre os judeus que estavam como escravos na Babilônia, né, e o Deus deles, né, que era o Yahvé, Jeová, ou Javé, como você preferirem, né? E aí o Deus começou a ter essa ideia do Deus universal, o Deus que é onipotente, onipresente e tal, que foi trazido para o cristianismo, lembrando que Jesus era judeu, né? Sabe como é que foi esse papo? Vamos encená-lo. Esse papo foi assim. Você hoje está a caráter. Mas, meu amor, a gente vai ser obrigado a se exilar. E o nosso Deus? Aí o cara malandro falou assim, relaxa, meu bem, ele tá em todos os lugares. Tu acha que veio assim de oportunidade? Foi. E aí outro cara ouviu. Foi o cara pra dar uma consolada, relaxa, ele é tão poderoso que ele tá em todos os lugares. Aí o outro ouviu, Ibrahim falou que Yahvé está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares! Aí um cara que nem você exatamente. Começou a subir num caixote, né? Eu tenho certeza que foi assim. É uma ótima ideia. Como você falou, a propaganda do Deus que é onipotente, que é onipresente, melhor dizendo, é muito melhor do que o cara que tá preso na estátua ali. Sim. De fato. Porra, né? E só para encerrar esse negócio do cristianismo, como eu falei, lembrar que Jesus era judeu, né? E inicialmente o cristianismo era uma seita dentro. Aí as seitas, puxei pra pegar a palavra-chave pra vocês gostarem. Ele é muito bom. Bota seita aí, bota seita aí no chat. Era uma seita dentro, uma seita dentro do judaísmo, né? Então era o cristianismo, porque o judaísmo era composto de várias seitas, quer dizer, várias facções que tinham ideias diferentes, né? Jesus era um fariseu, né? Era da seita dos fariseus. Tinha os zelotas, por exemplo, que eram uma seita um pouco mais radical, que pregava, por exemplo, a batalha direta contra o Império Romano, tudo, etc. E aí Jesus era um fariseu, depois, né, ele morrendo, o cristianismo virou uma seita judaica, e depois que ela abriu para todos. E aí passou a ser uma religião, né? E aí, só para ilustrar isso, tem aquela famosa história, né? O cara era judeu, né? Ele foi falar com o rabino. Falou, rabino, tô com um problema seríssimo aqui, cara. Meu filho não quer ser mais judeu, cara. Eita. Caraca. Então, enfim. Não, aí falou isso, aí o rabino foi falar lá com o chefe dele lá. Aí o rabino falou, cara, eu tenho o mesmo problema, cara. Meu filho também não quer ser mais judeu, cara. Aí foram falar com o cara mais alto lá. Cara, sou judeu, mas meu filho... Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nós três temos o mesmo problema, cara. Os nossos filhos não querem ser mais judeus. Deus falou assim, cara, tô com o mesmo problema, cara. Tive o mesmo problema. Caralho. Caralho, muito bom, cara. Excelente. Fala nisso. Claro que eu sou péssimo piadista. Essa piada, se vocês adaptam depois aí... Eu gostei. Foi bem contada. E vale mencionar que, finalmente, depois de 2025 anos, Jesus está voltando, senhores. Eu fico feliz de declarar aqui nesse programa. Olha aí, em primeira mão? Em primeira mão. Jesus está voltando muito em breve nos cinemas mais próximos. É verdade. Olha aí, Mel Gibson está trazendo a continuação da Paixão de Cristo. Mentira! Que vai continuar o quê? Ressurreição, a ressurreição de Jesus. Não. I got Jesus. Aquele meme. Meu irmão. Continuação. Jim Caviezel está de volta. Chega de Jesus por você? Vamos cair para sociedades secretas agora. Vamos lá, então. Eu quero puxar esse papo agora, fazendo uma pergunta, conectando o assunto anterior com esse. O cristianismo chegou a ser, de alguma forma, uma sociedade secreta? Ele era secreta. Secreta, sim. Até onde eu sei. É uma pergunta que me pegou de surpresa, mas você fez uma pergunta excelente, cara. Obrigado. Excelente. Olha aí, garoto. Porque, sem sombra de dúvida, no sentido de que o cristianismo foi perseguido, né? Sim. Né? No período romano. Várias vezes, né? Não, eles tinham encontros secretos. Por isso que eu fui, né? Por isso que eu fui por esse lado. Eles tinham encontros secretos para poder... Mas no comecinho não era proibido. Era uma turma que juntava pra falar lá. De hippie maconheiro. A primeira grande perseguição, vou ser econômico aqui, mas foi na época de Nero, né? Nero, que todo mundo sabe. Aí que começou, né? Começou a perseguição, porque durante o reinado de Nero, Roma pegou fogo, né? Teve aquele famoso incêndio de Roma. E aí é consenso histórico
de que os cristãos nada tiveram a ver com isso, mas o Nero usou eles como bodes expiatórios, e aí começou essa coisa, né, contra os cristãos e tudo mais. Isso é uma coisa que eu só me liguei quando eu fiquei adulto, que é por isso que o nome daquele aplicativo era Nero, né? de você queimar CDs era Nero na nossa época, né, anos 90 para 2000. Muito politicamente incorreto. Caraca, o nome do aplicativo, você queimar CD era Nero, cara. E só queimar depois CD, você gravar um CD se chamava Burn. Burn CD, E a gente, só depois que eu me liguei nisso, assim. Isso, mas aí tinha isso, né? E aí o cristianismo se expandiu primeiramente entre os muito pobres, né, os escravos. Existe, inclusive, uma coisa que a gente vai falar aqui mais para frente, mas é interessante por quê? Porque a maioria das religiões greco-romanas era para você entrar, você tinha que passar por vários ritos de passagem, a gente vai falar aqui, e esses ritos de passagem, inclusive, eram custosos. Você tinha que pagar, né, para fazer isso tudo. Enquanto o cristianismo não. O cristianismo você se batizava e seguia os preceitos deles, e assim você era aceito na comunidade. Então, aí acabou encantando muito os escravos, os muito pobres, os miseráveis no início, né? Mas, enfim, me perdi aqui, a gente estava falando sobre... eu lembrei. E aí, então havia muito preconceito, né, com os cristãos. E ainda nesse período de 300 depois de Cristo, tem uma cena no primeiro livro que as escravas cultuavam, adoravam a Virgem Maria, né? E elas utilizavam, e para não serem discriminadas, elas faziam sincretismo usando a imagem da deusa Ísis. A deusa Ísis essa cena é bacana. A gente vai falar até aqui um pouco sobre a deusa Ísis, é uma deusa egípcia que foi incorporada ao panteão greco-romano, vamos falar melhor. E a imagem dela é de uma mulher segurando um bebê, que é o Horus, né? Sim. Então, se alguém perguntasse, não, ela aí a imagem na tela aí pra galera ver. Ela estava cultuando Ísis, mas na verdade elas cultuavam Nossa Senhora e Menino Jesus e tal. Então usava esse sincretismo, né? Então, bacana, de fato, não posso dizer que eram secretas, né? Mas em muitos momentos eles precisaram se esconder. Nesse período, sim. Foi isso eu quis ir por essa linha. De certa maneira, era uma sociedade. Mas então as verdadeiras sociedades secretas, então, quais eram? Vamos voltar só um pouquinho mais no tempo para entender como é que elas surgiram, na verdade, né? Do mundo primitivo, né? As sociedades secretas, elas surgiram inicialmente como sociedades masculinas. Depois, né? Tamo junto aí, ó. Ponto para o patriarcado. Caraca, eu cumprimentei esse droga. Sem saber, né? Falando... Então, surgiram como... Por quê, né? Porque estou falando de pré-história, tá? Sim. Estou falando de pré-história. Porque o homem, né? Ele precisa, né? Precisava ser, quando se tornava um adolescente, né? E precisava ser transformado, né? Os guerreiros da tribo pegavam esse menino, ele passava por vários ritos de passagem para sinalizar que ele era um homem, né? Para ascender a idade adulta, para entrar no grupo de guerreiros e tal. E para isso, e claro, que eram os homens que caçavam, por exemplo, né? Saíam para caçar e enfrentavam os animais lá. Todos. Então, precisava ter essas qualidades, né? De coragem, de às vezes voltar para a aldeia escura, né? Tava tudo escuro e tal, então eles tinham todos esses ritos de passagem e precisavam se provar, né? Valorosos, inclusive castas de caçadores, de guerreiros que defendiam a aldeia e tudo mais, etc. Só fazer eu fiz essa brincadeira, inclusive, do patriarcado e tal, porque também existe uma questão de sinalização da passagem da infância para o mundo adulto na mulher, que é muito evidente, que é a menstruação. Sim. Então você já tá... A própria natureza já sinaliza que ela agora é uma mulher. E aí, claro, tinham os próprios rituais femininos, mas o homem é necessário essa outra pegada por conta dessa... Isso. A natureza transforma a menina em mulher. De forma muito gráfica, né? E o homem, ele precisa ser transformado, e arrisco dizer que isso talvez seja verdade até hoje, né? Se vê que você precisa, né, ter a sua iniciativa, né, para entrar fazer essa passagem. Tem muita cara que... Quem aqui não conhece um Mama's Boy? Exatamente. Ó, aí você exatamente. Tá um Mama's Boy aí com 20 anos,
Mamas Boy. Nunca pegou numa lança. Nunca matou um coelho. Nunca matou um javali. Desafiada. Exatamente. Então você tinha esses ritos, né? Uma faca de pão. Exatamente. Muitas vezes os caras tinham que entrar em cavernas e tudo mais, tal, aquela coisa toda, né? Sobreviver a enxames de... não enxames, né? Colmeias, aquelas coisas todas e tal. Então tinha esses ritos de passagem. Então por isso que inicialmente, né? Isso, né, foi inicialmente as sociedades eram masculinas, né? Não quer dizer que depois eles né, e claro que isso foi evoluindo. Desculpa, mas é circunstancial, né? Porque você tinha lá, como você falou, né, as castas dos guerreiros que protegiam a aldeia, as castas, enfim, diversas, estamos falando do universo masculino agora apenas, por isso que a gente está citando só isso, e a casta dos caçadores. Então você, para ter um novo caçador na tua casta, ele precisava passar por provas para preparar ele e para ele se provar também que ele era capaz de estar naquela casta ou não. Entendi, então, são duas coisas juntas. Isso faz uma construção desse rito de passagem, né? Que eu acho muito interessante e que reflete muito um programa que a gente fez aí sobre sociedades secretas também, que a gente fez sobre os iluminados, né, da Baviera e tal. Muito bom. Reflete muito nas sociedades modernas depois, sociedades secretas modernas depois, que pegam esses ritos como uma forma de também fazer uma aprovação daquela pessoa dela, se ela é digna de estar digna de fazer parte, né, daquela sociedade. Não, perfeito. Uma digressão muito boa. Muito boa. E esses rituais, né, eles acabaram sendo, eram muito mais importantes, né, nas sociedades antigas e até, enfim, medievais e tudo mais. Lembra que na sociedade medieval a gente aprendeu isso, né? Tem aquela coisa de suzerania e vassalagem. Se você prestava vassalagem ao rei, né? Você tinha todo um processo com as testemunhas que observava tal. Então essas coisas eram importantes num período que a gente vive no mundo onde tem computador, tem sistemas de computador, tem CPF, tem identidade. Os romanos também tinham um pouco isso, né? Mas mesmo assim, qualquer evento que qualquer evento que fosse acontecer, um casamento, por exemplo, a consagração de um senador, um julgamento, era preciso que isso fosse rodeado de toda uma ritualística, entendeu? Perante a sociedade, por isso as testemunhas, e também perante os deuses, né? Hoje a gente pensa muito na coisa do Estado laico, né? Que é o modelo de sociedade hoje em dia, mas, por exemplo, as sessões do Senado romano eram santificadas pelos deuses, né? Tem uma cena muito boa na série Roma. Cara, muito boa que ele ilustra. A série Roma é legal porque quase tudo que a gente fala sobre o Império Romano, a gente consegue encontrar uma cena que ilustra, né? Aí tem uma briga lá no Senado, tal, etc. E aí alguém pergunta, né? A gente não tem como cancelar a sessão e tal. E o cara que é o cônsul lá, o senador, fala: não, você não entendeu. Isso é uma questão religiosa, cara. Os deuses estão olhando. Entendeu? Então, tinha toda essa questão perante a sociedade e perante, né, os deuses, né, perante a própria religião, né? De laico não tinha nada. E sobretudo, a República e Roma se tornou muito ritualizada, tudo era ritualizado, justamente porque Roma nasceu como uma monarquia, apesar de a galera não falar muito isso. Nego não lembra disso. Mas logo ela se tornou uma república. Né? O que é a república? A república é uma nação governada por várias famílias. Vários clãs. A possibilidade de dar merda é grande, concorda? Concorda? Então, assim, já que nós somos três aqui, o triunvirato, né? Então, já que a gente, né, vamos estabelecer algumas regras para que todo mundo respeite. Sim. Senão, né? E daí que veio, né, em Roma, uma sociedade ritualizada, em que tudo, né? Tem outra cena bacana na série Roma, quando o Marco Antônio, ele vai ser proclamado tribuno da plebe. Esse ator é sensacional, inclusive. Tá? Tribuno da plebe era um plebeu, ele era plebeu, apesar de ser general e tal, que ele era um indivíduo, porque todos os outros senadores eram patrícios. Sim. Mas tinha um tribuno da plebe, para agradar a plebe, nós temos um tribuno, e o tribuno tem o poder de veto, pode vetar qualquer coisa. Então criava um equilíbrio, né? Então quando o Marco Antônio vai ser proclamado tribuno da plebe, ele vai num templo, e aí
tem os sacerdotes que ficam rodeando ele e tal, e o próprio ator, olha só como é que a série é boa, cara. O próprio ator, claro, o personagem, isso estava certamente no roteiro, direção, ele fica com aquela cara... Porra, tem que fazer isso aqui e tal. Já acabou? Já acabou. Quer dizer, para ser proclamado tribuno da plebe, era tudo ritualizado ao máximo. E a sociedade romana acabou se tornando ritualizada e muito o direito que a gente romano, o direito estuda hoje, né? A primeira matéria da faculdade de Direito, vocês sabem que faz direito romano, então, assim, que é a base do nosso direito. Então estamos falando aqui sobre os rituais, né? Sobre como é que surgiram os rituais. E aí a gente talvez possa falar agora das religiões de mistério, justamente, né? Por favor. Que é o que a gente está falando aqui, né? Por favor. O que é uma religião de mistério? Vocês arriscam responder essa pergunta? Religião de mistério? Assim, de bate-pronto, eu diria que era uma religião que cultuava coisas misteriosas. Então, até aí tudo Não, em vez de cultuar um deus específico ou vários deuses, cultuava coisas além, coisas que não são explicáveis, tipo cultuar um ET, que é um mistério, cultuar um fantasma, é um mistério. O que é um fantasma? O que é um ET? Não se sabe. Então, tipo, a ufologia é uma religião de mistério. Pronto. Tá aí. Mas será que toda religião não tem a sua dose de mistérios que você não é ainda capaz de responder, porque é uma coisa que não é para os mortais? Há mais mistérios entre o céu e a terra. Olha, não é muito diferente do que... Não sei o que é uma religião de mistério. Não é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Nas sociedades secretas. Acho que hoje são cidades discretas, né? Que o pessoal fala. Mas você tem secreto para discreto. A questão da iniciação, né? Você é iniciado e, em geral, essas sociedades, como são hoje, como era na época, tem níveis de mistério, né? Ó, o programa sobre maçonaria tá aqui também no card. É verdade, também, foi bem galera, bom. Perfeito. Foi bem bom. Então, essa sociedade tem um corpo de conhecimentos secretos que vão se abrindo, vão se revelando aos iniciados à medida que eles vão ascendendo, né? Dentro da seita. Entendi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, ver se cabe. A cientologia, ao contrário de outra religião, vamos dizer, do budismo, vamos chamar de religião. Tem gente que fala, cientologia não sei o quê, mas vamos botar assim. O budismo, você hoje consegue saber todas as etapas, vamos chamar de liturgia, mas não tem ali, da religião budista. Na cientologia, você tem que literalmente pagar. A cada nível que você sobe, a pessoa vai ganhando mais informação sobre aquela parada, né? Hoje em dia todo mundo sabe por causa do South Park. Literalmente é por causa do South Park, tal, né? Do Imperador Zeno, mas originalmente ninguém sabia qual era o grande segredo da cientologia. Então mais ou menos encaixa nisso. Perfeito. Tá. Legal. Perfeito. Então você tem justamente essas sociedades, e tem várias, né? Muitas delas, né? A gente estava falando aqui sobre os ritos masculinos. Eu vou começar falando sobre um que era feminino, né? Na verdade, que era misto. Ponto para o matriarcado. Porra, finalmente, a mulherada aí, ó. Não, vou falar primeiro uma que era uma deusa, mas esse aqui ainda era misto. Vou falar do feminino depois. Vou começar com as mulheres. Bora. Começar com as mulheres. Eu vou começar com as vestais. As vestais, que a gente virou, inclusive, um adjetivo, né? Vestais, né? Você é uma vestais como sendo... Não, vestais é como querendo dizer que você é uma pessoa muito pura, né? Tá, não sabia. Eu não sabia que tem esse adjetivo, né? Os vestais, isso. Alguém muito puro e tal. As de 81, acho que não usavam mais. As vestais foram a deusa Vesta, que era a senhora do fogo, né? Vocês sabem que o fogo foi uma das primeiras entidades adoradas pela humanidade. Sim. Você pode imaginar isso, né? O fogo é adorado e respeitada, né? Então você tinha um templo, né? um fogo sagrado que nasceu durante a fundação de Roma, né? Bem no centro de Roma. Esse templo está até hoje no Fórum Romano, claro, em ruínas, e persistiu durante muito tempo. Qual era o lance do fogo? Eram compostas por 6 mulheres por vez, apenas 6 sacerdotisas, e elas tinham como tarefa manter aquele fogo aceso e nunca se apagar enquanto Roma existisse. Maneiro, né? Maneiro pra caramba. E eram só 6
sacerdotisas, quando uma vai envelhecendo, vai fazendo todas aquelas provas, né, para você assumir o lugar dela. E como eram apenas 6, elas eram a imagem da pureza de Roma, né? E eram muito respeitadas. Então, assim, realmente, quando uma vestal chegava no Senado e falava, todos tinham que se calar, porque elas eram as guardiãs do fogo sagrado. Sim, do fogo sagrado da cidade. Que maneiro. Isso é uma delas, né? Você tem um culto muito conhecido, né, que era da deusa Ísis. A deusa Ísis vocês já devem ter visto pelo Egito. Sim. Né? No Egito você tem toda a mitologia egípcia. Ísis era a esposa de Osíris. Osíris é o irmão de Sete. Sete é um malvadão, né? A gente sabe, Sete é um malvadão. O que o Sete fez? Ele queria tirar o Osíris da jogada e ele pediu que o alfaiate dos deuses lá tirasse as medidas de Osíris em segredo. E aí, tirou as medidas de Osíris, e aí, durante uma festa, ele falou: só, eu tenho aqui esse belo sarcófago que eu ofereço a qualquer um da festa que entrar no sarcófago e couber nele, vai levar o sarcófago. Todo mundo entrou, não conseguia tal. Quando Osíris entra, o cara tranca o sarcófago e joga ele, joga ele no rio, desmembra o cara lá e tudo, etc. Enfim, o Osíris morre. Eu lembro que ele foi esquartejado, né? Tudo, né? Osíris morre. E a Ísis, né? Ela... Fica a lição aí, tu que vai pra muita festa, se pedirem pra tu entrar numa caixa... Tá maluco. Porra, mas isso aí... Não entra, tá bom? E a Ísis vai atrás do marido, né? Os pedaços do marido. Ela junta todos os pedaços, olha só, talvez um deus undead aí, sei lá. Olha aí. E aí revive ele através da magia, então uma deusa associada à magia, feitiçaria. Não, feitiçaria não, feitiçaria tem uma carga meio negativa, a magia mesmo, né? Ela usa os seus poderes mágicos para fazer com que ele renascesse, e aí ele se deita com ele e tem o filho Horus, né? O filho que é a imagem, né, dele. E essa deusa egípcia, ela... Tu vê que a mulher queria transar mesmo, a mulher reconstruiu o marido. Mulher focada, meu amigo, uma mulher focada. Irmão, imagina Ninguém para, brother. O cara terminou de ser ressuscitado, falou: porra, você tá bem? Porra, tô com muita dor, fui desmembrado, jogaram no rio, preso no sarcófago. Então tira a cueca logo aí que eu tô, te esperando, não sei. Pelo amor de Deus, mulher. Mulher focada vai dizer não. Vai dizer não pra ver se fica. Mas aproveitando aquela brincadeira que você fez, né? A história do patriarcado e tal, né? Quando a gente estuda história, a gente vê que as coisas não são bem assim, cara. Você tem muitas histórias de mulheres, né? Deusas no caso, mas entidades femininas que realizaram, enfim... Feitos tão grandes quanto. Né, nas histórias, né? Nas lendas, tudo, nos mitos e tudo mais. Então isso aí não sei. Então, aí você tem a deusa Ísis, né? Que ela veio para o mundo greco-romano. Por quê? Porque a gente sabe que o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele dominou. Ai, como era grande. Ele era um... E ele fundou uma... Xandão, chamavam ele. Eita! Agora cai a live. Né? Bota o NordVPN aí. Isso, olha, se o NordVPN é o ataque de oportunidade, bota aí. Antes que derrubem tudo. E aí, ele fundou Alexandrias pelo mundo inteiro. E a principal Alexandria, que foi a capital dele, era Alexandria, no Egito. Né? Então, o Egito, né? E Alexandre o Grande trouxe a cultura grega, então e Alexandria é uma cidade, não vou entrar aqui na questão, elas têm um filme muito bom também, que fala sobre mulheres. Hoje nós estamos matriarcais. Muito matriarcais. Que o nome do filme é Alexandria. Se não encontrar, procure por Ágora. Ágora. Tem os dois nomes. Eu sei qual é esse filme. Que é Rachel Weisz. Eu sei qual é esse filme. É um filme muito maneiro, que mostra a cidade de Alexandria. E fala. Não, eu não lembro se eu assisti ou se eu vi em algum lugar e marquei porque quero assistir. Ágora. Tá. Bom, é um filme muito maneiro e mostra muito bem a cidade de Alexandria, que era incrível, enfim, só ilustrando, não vou entrar muito no assunto, mas era uma cidade inicialmente egípcia, na verdade é uma cidade no Egito, mas com a cultura grega. Então é uma cidade quase como se estivesse em Atenas, mas aí daqui a pouco você vê uns obeliscos, umas esfinges, sabe, cara? Maneiraço o negócio, né? Demais. Então, enfim. E aí, a partir de Alexandria, a Ísis entrou no mundo greco-romano e se tornou uma deusa muito conhecida, muito adorada, que também tinha, e aí era um sacerdócio misto, né? Tinha sacerdotes e sacerdotisas, que também tinha
essa iniciação, esses cultos de mistério e tal, etc. e tudo mais, né? Inclusive incluindo a purificação, né? Então a pessoa tinha que fazer, se abster, né? Dizem que muitas dessas práticas, né? Elas influenciaram o cristianismo. Essa coisa que a gente está passando agora, ou passou agora, não sei, não sou cristão, pela quaresma, né? Sim, Você tem que passar um tempo se abstendo de alguma coisa. Né? Cada um se abstém, escolhe uma coisa e fala, eu vou me abster de tal coisa. Mas no nível hard é o jejum, né? No nível hard. Então tinha que você se absteve na quaresma? Eu me abstive da quaresma, no caso. Olha, o jogo virou. Ele hackeou a própria. Que isso. Então você e assim como em muitos cultos, né? No culto de Ísis, você, durante o processo de iniciação, você experimentava uma morte e renascimento simbólicas, né? Então você tinha isso, né? A coisa de você, né? Luz e trevas, né? Som e silêncio, enfim, não se tem justamente a descrição desse rito de passagem, mas se fala bastante sobre isso, tal. E o mais importante de falar sobre isso é que no final era uma coisa meio maçonaria, apesar de eu não conhecer maçonaria, mas parece que é uma irmandade de privilégios, né? Posso estar errado, desculpa quem é maçom se eu estou falando alguma besteira. Mas a galera que já assistiu o programa sabe, esse mito, no programa a gente quebra um pouco esse mito de que é uma sociedade de privilégios. Mas você entendeu o meu ponto. Mas não é completamente errado. Mas né? Não é completamente errado. Você tem. Sociedade de privilégios quer dizer no sentido que se você faz parte, você tem acesso a certas... Você vai tendo mais acesso a coisas na sociedade, né? Porque sacerdotes, no caso, de Ísis, dentro do mundo greco-romano, eram muito poderosos, com acesso com influência. Isso, né? É uma parada que eu jamais imaginaria. Jamais imaginaria. O quê? Os sacerdotes de Ísis eram pessoas poderosas. Eram poderosas, isso. Você está representando a deusa da tua turma. Porque teoricamente é uma deusa que veio de uma outra cultura, né? Mas então, entendi, logo dela. Esse estranhamento que você está tendo é justamente por isso que eu comecei a falar sobre essa característica da sociedade greco-romana, que era uma sociedade que não tinha esse tipo de preconceito com deuses estrangeiros, né? Ela incorporava, inclusive a própria cidadania romana, eles aceitavam todo mundo. Só que você tinha que, por exemplo, para você virar se era um germânico, se quisesse virar um cidadão romano, você tinha que aprender latim, tinha que escolher um nome romano, né? Enfim, passar por algumas provas, inclusive testes. Você fala latim mesmo, vamos ver. Tipo você virar cidadão americano lá. Você tem que provar e jurar bandeira, aquela coisa toda e tal. Tinha isso, eles já aceitavam, se achasse que fosse interessante, até, né? Aquela pessoa fazer vantagem, né? E aí você pagava também, né? Comprava a cidadania romana, tinha isso também, né? Falamos das vestais. O outro culto interessante que tinha na época dos romanos era o culto à deusa Cibele, que era uma deusa que era conhecida como, quem gosta de RPG, né, sempre tem um deus no RPG que é um deus da natureza, o deus dos bosques e tal, né, e a deusa Cibele é a deusa dos animais e tal, e também era uma deusa antiga, era uma deusa originalmente da Anatólia, que hoje seria a Turquia, mas que foi logo na época da República incorporada ao panteão romano. Uma característica interessante dessa deusa era chamada de Magna Mater, né, a grande mãe. E uma característica interessante era a questão da previsão do futuro, né? O culto possuía vários álgores, homens e mulheres. O que são os álgores? Isso é uma coisa interessante falar também. Os romanos, os gregos também, mas sobretudo os romanos, eram muito supersticiosos. E eles não faziam nada, não tomavam nenhuma decisão importante sem consultar um álgore, que seria um oráculo. A gente pode, um oráculo. O álgore, na verdade, é uma pessoa, não precisa ser sacerdote. Às vezes era até um funcionário mesmo, assim, uma pessoa que não tinha poderes, mas conhecia o método de prever o futuro. Né? Então, por exemplo, tinha vários métodos de prever o futuro, como aquele que você matava um coelhinho, por exemplo, abria o coelhinho, aí via nas entranhas do coelhinho. Tá lá? Sim. Caramba! Aí eu interpretava. Ah! Desenho em nuvem, o famoso desenho em nuvem.
Tá bom. Mas enfim, no filme 300 a gente vê, né, aquela... Bem lembrado. Eles sobem aquela montanha não é com o coelho, mas são as... Eu esqueci o nome daquelas... São 3 mulheres. Sim, tem também isso. Que são tipo oráculos. Tem um nome legal. As moiras. Isso. Moiras, mas as moiras são entidades, né? Não, as moiras são as... Não. Entidades. Não. São as irmãs são quem protege aquela menina que é a menina que vai prever o futuro se eles vão pra guerra ou não. É uma só, eu lembro ela dançando no 300. É uma só que é a quem prevê. Essa eu não me lembro. E lembrando que 300 de Esparta, tanto quadrinho quanto filme, é uma super ficção, né? É uma ficção... Mas é muito bom também, mas é incrível. Sim, mas ele muda umas coisas estilizado, e tal. Claro, mas havia essas pessoas que eram consultadas, tipo assim, devo entrar em guerra com a Pérsia? É um momento correto e tal, né? Tá bom. Tem até uma história famosa mesmo, que é um rei consultor o oráculo de Delfos, que era um oráculo famoso na Grécia, né? Foi o oráculo de Delfos, foi onde eles foram. Aí o oráculo fala, eu devo entrar em guerra com os meus inimigos? Aí o oráculo fala, se você entrar, um exército será perdido. Aí ele acha que é o do outro e é dele, né? Enfim, mas tem essa coisa. Então fácil tinha oráculo com então tipo 50% de chance. Com essas respostinhas. Você imagina isso, né? Você imagina uma sociedade em que as pessoas não tomavam nenhuma decisão importante. Não é que eu vou ao banheiro agora, isso não. Mas tomar uma decisão importante de você vou mudar de um emprego, vou me mudar de casa, e tal, né? Não sei o quê. Enfim, abrir um negócio e tal, devo empreender essa viagem e tal. Você não toma nenhuma decisão assim, sem consultar um oráculo. Eu falei da história do servir nas entranhas. Tinha outro método famoso que era que quem era uma álgore era a esposa de César, né? E tem a famosa história que era você observar os pássaros. Era um tipo de previsão do futuro em que você via o futuro nos pássaros. Que nem aquele episódio do Pica-Pau. Não me pergunte como. Lembra? Que tem observador de pássaros, não? Eu acho que eu lembro, cara. Enfim, um pouco de história do Pica-Pau pra vocês. Muito bom, mas sim. Não, e aí você... e aí observa... E ela falou, né? Cuidado com os idos de março. Famosa história que era isso. Ela tinha sonhado com os pássaros, visto os pássaros, sei lá, e previsto a morte do César. Cuidado com os idos de março. E o César não teria escutado ela com aquela arrogância dele. E aí foi morto. Enfim, whatever. Então o culto tinha essa característica de ser dos oráculos, né? Será que a Atena, a nossa Atena, Atena Janine, amiga do programa, ela é a nossa álgore? Puta merda! A gente pode trabalhar ela, entendeu? Para ela ascender a essa posição aqui do programa. Porque ela é um para-raio paranormal. A Atena ela é abduzida por extraterrestres, ela conversa com quem já foi. Chipada, não? Chipada? Chipada, acho que chip ela não tem, mas já fizeram cirurgias lá em cima. Ela é uma pessoa super especial. Nem um chipzinho etéreo, não? Um chip etéreo? Temos que consultar o Dr. Gatti, outro amigo do programa também, nosso amigo cirurgião que lida com esse tipo de coisa. Mas vamos perguntar se a Atena quer ser a nossa álgore. Já tá perguntado, ela vai ver esse programa. Álgore ou auguri? Como é que pronuncia? Os álgores tomavam os augúrios. Augúrios, tá. Que são os augúrios, são as previsões. Será que tem a ver com a palavra, isso, né? Isso. Olha que legal, hein? Olha aí. Isso aí. Álgore, tá bom. Então isso tem né, o que eu considero, né, o modelo para sociedades secretas atuais, que é o culto de Mitra, né? Sim. Já viram falar do Mitra? Claro. Mitra, claro. Mitra foi um deus que é muitíssimo interessante, que ele entrou na sociedade... Fazia armadura, não era? De armadura pra hobbit. Ignora. Não é esse o Mitra? Tô tentando entender a piada, quero entender a piada. Mitril! É outro cara, desculpa. Pode continuar. Piada fraca. É muito nome. Horrível, por isso que eu falei contigo. Não foi uma piada, tô tentando lembrar do alfaiate lá, dos elfos. Continua. Você tinha lá a Mitra, né, que era um deus que talvez indiano, né, e também sofreu alguma influência na Pérsia. O Zoroastrismo veio vindo do Oriente, tá? Muito interessante, veio vindo do Oriente, parou na Pérsia, né, o culto dele cresceu muito, se desenvolveu na Pérsia e acabou entrando no mundo romano e conquistando muito, porque era um culto militar, né? Mitra era o deus dos soldados, e sabe que a cidade romana, muito militarizada, tudo, né? E aquilo
né, eles viraram uma sociedade, realmente uma sociedade secreta de guerreiros, que você tinha, né, também os níveis de mistério, né, você tinha a iniciação, o culto de Mitra, tudo mais e tal, e alguns preceitos de que, por exemplo, você, né, ou seja, eles se reconheciam, eles eram chamados de unidos pelo aperto de mão. Você tinha vários sinais, né, sem os outros perceberem, várias coisas que eles falavam, também características das sociedades secretas modernas, em que, pela maneira como o cara fala, que se comporta, que anda, a maneira como ele aperta a mão, você reconhece outro mitraísta. Né? Olha então, aí. Enfim, e aí tinham 7 níveis de mistério, né, e cada um desses níveis, né, você tinha mais um avanço, né, nesses mistérios que eles, enfim, e se vestiam com máscara e tudo mais e tal. E, por exemplo, se um mitraísta poderia encontrar outro no campo de batalha, se o capturasse, tinha que tratá-lo dignamente, por exemplo. Tal. Então tem todas essas questões. Essas questões. O Dudu tá puxando aqui aperto de mão secreto, que é uma coisa muito tradicional, né? E nós, aqui debaixo da mesa, da mesa, nós temos um aperto secreto no Bunker X, Dudu, que é o aperto de mão secreto da Ordem X. Muito bem. Que é a nossa sociedade secreta. Exatamente, a sociedade secreta exclusiva do Bunker X. Que participa das gravações. Exatamente. Estão todos conosco agora aqui. Nesse exato momento. Exato. E a pessoa fala assim, pô, mas que mais que tem? Que mais que tem? Então, se eu participo das gravações, posso fazer perguntas para os convidados ilustres. Que mais que tem? Pode participar dos grupos de Telegram e WhatsApp secretos. Exatamente. Onde eu e Afonso Solano interagimos toda hora, abundantemente ali, bater um papo com a gente, perguntar. Pode sugerir pauta. Isso. Já fizemos algumas pautas sugeridas pelos ouvintes. Eles ficam sabendo. Outras estão na nossa lista de pautas, então a gente chega lá. Vocês ficam sabendo, né, nos grupos, quem é assinante aqui, das pautas de antemão, ajuda a gente a definir as artes. Né? Porque o que chama mais atenção? A gente faz muito assim, né, galera? O que chama mais atenção de vocês aqui? Essa imagem assim, essa imagem assada, e o título e tal. Vocês fazem parte da costura do tecido, que é uma palavra que o Dudu Spor adora. Todos os livros dele têm um tecido. É o tecido da realidade ou o tecido literal, né? E aí você vai fazer parte da fábrica. Aí sim. Né? Do Bunker X. Anglicanismo, né? Isso, vai fazendo aí o... E aí você clica no botãozinho, você tem 2 formas de ajudar, né? Exatamente. Você pode clicar, estando aqui, você estando no áudio aí, você pode clicar no botão Seja Membro, que fica debaixo do vídeo, ou na descrição do episódio tem um link direto. A galera de iPhone, Mac, essas coisas da maçã esquisita aí, tem que ser pelo link da descrição, tá? O botão de Seja Membro não funciona direitinho ali nos aparelhos da Apple. E a galera aqui que tá conosco, os membros da Ordem X, já tem algumas perguntas para você. Maravilha, Dudu. então excelente. Aproveitar essa pausa, se puder. Claro. Né? Temos aqui a nossa Ioná Sabino, que agente especial, que pergunta, seria a história da fundação de Roma uma alegoria ou foi literal? Tá falando de Rômulo e Rêmulo mamando na loba. Bom, isso aí... Remo, né? Remo e Rômulo. Para começar aqui, como é que é o nome dela? Ioná. Ioná e o sobrenome? Ioná Sabino. Então, os sabinos, né? Foram um povo... Eram os sabinos e os latinos, né? Olha! Só você. Isso aí. Então ela, talvez, eu não sei se ela sabia disso, não sei se ela tem esse conhecimento. Irado. Mas tem uma série, se você gosta desse assunto, tem uma série que não é muito boa, mas que fala exatamente sobre isso. É uma série que está disponível na HBO. É uma série italiana chamada Romulus. Romulus, né? Tá na HBO, uma série italiana. E ela fala justamente sobre a fundação de Roma, quando Roma eram tribos e tudo mais e tal. E fala sobre justamente isso. Bom... Mas peraí. A gente tem uma Sabino aqui na... Grande Ioná. Na coisa, então... Sim. Quem eram os sabinos, então? Era uma tribo oposta aos latinos. Os latinos é a tribo que vivia nas 7 colinas de Roma. Né? E os sabinos eram uma tribo que fez guerra contra os latinos. Os latinos derrubaram os sabinos, né?
E aí depois instaurada a república, né? A partir daí. O rei era Sabino, um cara, né? Considerado um inimigo, né? Vamos dizer assim. Enfim, é basicamente isso. E pelo visto, os sabinos não desapareceram, não foram riscados do mapa. Então, temos até hoje, representantes dos sabinos. Amigos do programa. Amigos do programa. Ainda bem. Não tem nenhum latino, não? Oh, baby, me leva, me leva. Falta um latino aí. A pergunta que ela fez, a resposta é: ninguém sabe. Ninguém sabe. O primeiro rei de Roma era um. Esse primeiro rei de Roma era Rômulus. Sim. Né? Só que você não tem como saber. Aí você tem o mito do Rômulo e Remo, que foram criados pela loba, a lupa capitolina, né? A loba do Capitólio e tudo. E aí você está realmente envolto ali em mito, né? E o que ninguém sabe o que era mesmo, não né? se sabe se criaram uma história para dar um floreio na história do primeiro rei. Eu acho que é pouco provável. Mas o que as primeiro duas rei crianças era, tenham o sido primeiro rei era amamentadas. Rômulo. Né? Então. Mas é pouco provável que ela seja literal a história, né? Não acho que seja literal, mas pode ter algum fundo de verdade. Acabou lá na teoria que a série coloca, né? É que havia uma deusa chamada como é que é o nome da deusa, cara? Alguma coisa aqui. Ruma. A deusa Ruma. Né? E a cidade de Roma é a cidade da deusa. Entendi. Entendeu? Eles fazem uma teoria na série que é interessante porque você não tem essa resposta. Vamos lembrar que isso aí é Sim. milhões, né? Muitos centenas de anos antes de Cristo. Né? Pode ter gente aqui que está assistindo a gente agora, está ouvindo a gente no áudio, que não sabe do que a gente está falando da história de Rômulo e Remo. Sim, tá. Vamos fazer um quick rapidinho. Rômulo e Remo é justamente as duas crianças que foram criadas pela loba, né? E eles teriam fundado a cidade de Roma, né? É basicamente isso. Você já mamou numa loba, querido 3D? Você mamaria numa loba? Algumas. Você já mamaria? Cara, então segue o baile. Vamos lá. Pisigão aqui mandou. Construir um negócio. O fato dos romanos terem conquistado vários povos com diferentes culturas, religiões e tradições ajudaram a difundir as sociedades secretas? Porra, uma pergunta interessante. Olha só, então, excelente pergunta também. A galera tá mandando bem pra caramba aqui, né? Porque eu vou aproveitar para fazer um jabá, mas você vai gostar desse jabá que eu vou fazer. Pode fazer jabá à vontade, aqui hoje é você. No primeiro livro do Santo Guerreiro, o Roma Invicta, tem uma descrição completa da iniciação ao culto de Mitra. Né? Segundo, né, os pesquisadores acadêmicos e tal, eu peguei aquela informação e transformei em ficção. Tá? E aí quando você vai ler O Rei do Inverno, que é do Bernard Cornwell. Sim, maravilhoso, cara. Muito que se passa na Grã-Bretanha, na Idade Média, na Alta Idade Média, né? Idade Média, exato. Que esse livro se passa no final do 3º século, tá? Que Roma já é decadente. E lá Roma já caiu, é no século VI. Lá a história do rei Arthur, no século VI. Então, 300 anos depois. É interessante você ver como é que essas religiões romanas elas sobreviveram nessas regiões em que Roma acabou se ausentando. Claro, os romanos estiveram na Britânia na época, mas eram mais ausentes, né? Então você tinha lá no Rei do Inverno, você vê o ritual, como é que era no seu auge, em Roma Invicta, como é que era no seu auge o ritual, e como é que ele chegou, eu acho isso fascinante, cara, como é que ele chegou fragmentado na Britânia do século VI, né? É como se, né, os bretões, né, pegassem aqueles resquícios de informação que você encontrava nas ruínas romanas e mantiveram a iniciação ao culto de uma maneira meio tosca e tal. E eu acho muito interessante, e vou falar uma coisa que sinceramente não é jabá. É muito maneiro você pegar o capítulo do Roma Invicta em que tem essa iniciação e você pegar o capítulo do Rei do Inverno onde o Dervel é iniciado. Você compara os dois. Maneiro. É muito maneiro, né? Como é que você vê, como é que é um troço mais tosco, né? Usando cada um usando os materiais que eles tinham, né? Por exemplo, um usando sapo, porque era o sapo, outro usando rato, enfim, coisas do tipo, né? Então,
É isso, né? E no Império Romano, que virou Império Romano, esses cultos, não só de Ísis como do Mitra, foram suplantados pelo próprio cristianismo, né? Depois, então, foram parando de existir. O pessoal pediu para levantar aqui um pouquinho os livros, ó, para ir lembrando pro pessoal. Aqui é o Império do Leste. Esse é o novo que está em pré-venda. Tem que fazer da pré-venda também, né? Tá em pré-venda agora. Tira isso. Como é que o pessoal vai já fazer a pré-venda? Tem um link específico, tá na postagem também. Tem um link, ou você pode, nesse momento, procurar na Amazon, né? É só procurar na Amazon Santo Guerreiro. É pela Amazon a pré-venda. Pela Amazon, aí você tem lá os 3 livros e tal. A pré-venda, ela, somente na pré-venda, que vai até o dia 22 de abril, o livro lança 23, só na pré-venda você tem acesso aos brindes, né? Que tem mapa. Fala pra gente dos brindes, por favor. Tem mapa, tem cards das legiões, né? Tem pôster do livro, enfim. Não vou. Eu tenho os brindes dos dois primeiros aí, eu tava até por aí. Eu não vou nem entrar tanto no jabá, porque o assunto é empolgante, independente de jabá ou não. Então, enfim, aí eu só quero, já que a gente tá falando desse assunto, só quero completar, que lembra que eu falei antes, né? Respondendo a pergunta sobre a questão do fogo sagrado das Vestais, que enquanto Roma existisse, né, o fogo sagrado ia arder, né? E aí, quando Teodósio, né, que foi um dos últimos imperadores romanos, proclamou o cristianismo religião oficial do Império em 380, o fogo se extinguiu e as Vestais se dispersaram. Maneiro. Interessante muita história. Maneiro demais. A Aline, ela me corrigiu aqui, ó. Eu falei que era pouco, eu fui descrente hoje. Falei que era pouco provável que as crianças tenham sido amamentadas pela loba e tal, sobrevivido. Ela falou aqui, ó, Rômulo e Remo, criados pela loba, é sim super plausível, vide Tarzan e Mowgli. Olha aí. Criados por chimpanzés e macaquinhos. Faz sentido, muito bem. Mas antes de partir para mais uma pergunta aqui do Pisigão, que mandou uma pergunta muito boa, uma segunda pergunta muito boa. Dudu, o São Jorge, ele era um devoto de Mitra? Ele era. Pois é, olha que interessante. A gente está falando aqui da questão dos vários deuses, né? Então, São Jorge, antes do cristianismo, ele era iniciado no culto de Mitra, mas era fiel, né, aos princípios romanos. Então, também era um filho de Marte, né? Sim. E muitas vezes pedia as graças a Júpiter, né? Então eles tinham toda essa coisa. Maneiro. Né? Tu vai fazendo um combo. É isso, igual, por que não? É igual os nossos descontos na Insider, por exemplo. Você vai fazendo combo em cima de combo, tipo, eu vou rezar pra esse aqui e tal. Eu lembro que na série Roma também tem uma cena bacana de sacrifício específico, assim, pequenininho, que é quando como é que é o nome do personagem? São 2 personagens, né? O que é o mais vagabundo, o burro. O Titus Pulo. O Pulo, ele vai. Eu não lembro o que ele vai fazer. Ele tá preso, ele sacrifica uma barata? Ele sacrifica uma barata. Mó barata. Ele não tem. Mó barata, entendeu? Ele não tem o que fazer. Cara, o que eu vou fazer? Não sei o que. Aí ele mata uma baratinha. Ele oferece, né? Ele oferece, não lembro mais pra quem. Eu não tô lembrando agora. E aí, né, tipo assim, cara, preciso fazer aqui um ritualzinho rápido pra me dar bem. Ele foi condenado à morte. Isso. Né? E dá certo. Sensacional. Afinal de contas, é um dos animais mais resistentes que existem. Diz que vai resistir à guerra nuclear, né? Sempre ouvi falar disso. Não resiste ao meu pisão nuclear, mas a guerra resiste. Quem mais tá com a gente aí? Pisigão mandou aqui. Vamos lá, Pizinho. Vocês acham que seria certo afirmar que os cultos e sociedades secretas tinham uma influência direta na cultura romana? Exemplo, arte, literatura, arquitetura, política. A gente tinha influência no sentido de que, como eu falei, né? Por exemplo, o culto de Ísis, por exemplo. O que foi, cara? Qual é a graça? O Gabriel Praia fez uma piadola ali que eu não vou ler alto, não. Gabriel Praia. Se mamar o lobo, o que cresce? Não, só... A quinta série, ela contagia, né? Agora voltando eu não sei como é que o patriarcado dá certo. Também não sei. Com esse nível que nós temos dentro de nós. Olha aí. Muito bom. Não, é isso, né? Então você tem essas sociedades que eram fluentes, né? Sem sombra de dúvida. Por exemplo, a religião, né? Era, como eu falei, né? Era o que os princípios religiosos norteavam a cultura, né? Então... Então, claro que as sociedades influenciavam, eram pessoas... Eu acabei de falar das Vestais, né, também, que falavam e todos respeitavam tudo, então eu acredito que sim, né? Penso eu que
a melhor forma de você, até hoje a gente fala sobre isso, né? A melhor forma de você modificar uma sociedade é através daquilo que influencia a cultura dela. Sem então, dúvida. as artes, estamos falando de música, estamos falando de pintura, teatro, né? Claro. Entendo eu que se as sociedades secretas, eu ia falar se elas existem, claro que elas existiram, mas se a gente for para esse caminho mais de conspirações, onde a gente aborda muito aqui no Bunker X, que ainda hoje, né, há séculos estariam moldando os comportamentos da sociedade e tudo mais, faz todo sentido que eles estejam inseridos nesses E faz mais nesses sentido campos, ainda, né? faz mais sentido ainda porque um contemporâneo, posso estar falando besteira no contemporâneo, de falar que o contemporâneo está num espectro aí de 100, 200 anos. Tá, Mas nessa galera aí, dessa galera, Xerxes, né, e o pai dele faziam muito essa dominação cultural. Xerxes? Porque eles chegavam com ouro, com festas, com tudo, e faziam uma espécie. Eles não dominavam só pela força. Ali perto da Pérsia, eles dominavam pelo luxo, pela cultura, pelo tipo de cultura que eles apresentavam para os povos menores ali. Tipo assim, olha como é que a minha cultura é maneira também. Então, tipo, eles faziam uma espécie de dominação cultural também. Afonso III falando sobre guerra cultural e dizendo que existem povos menores. Caramba, polêmica. Agora... Não, mas os povos menores que eram os povos que eram conquistados por Xerxes. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Aí. De defensor das mulheres. Os povos menores eram para de tamanho, agressor dos oprimidos. Cara, sai pra lá. Como é que o cara muda rápido? O povo me entendeu. Ó, Guilherme Santos aqui, ó, mandou a última aqui pra gente voltar pra pauta aí, pra seguir o programa. Os imperadores temiam as sociedades secretas ou as usavam a seu favor? Porra, mas... Excelente pergunta. A gente está falando do mitraísmo, né? E quando o imperador Aureliano, no caso, entendeu que o mitraísmo era uma religião que era muito popular entre os soldados, o que ele fez? Ele estatizou a religião. Caraca! Então, ele falou para os sacerdotes, olha, é que eu vou dar todo... Então, ele, na verdade, ele estatizou, não é que ele mudou de nome, ele juntou com outros deuses e chamou a religião oficial do Império, foi chamada de Sol Invicto, né, que era uma religião que foi oficial do Império depois do tempo do Imperador Aureliano, que é 275 mais ou menos, tal. Ele reinou entre 275 e 278, se eu não me engano, posso estar errado aí, 270, 275 por aí e tal. Estatizou a religião, e eles utilizavam dessa maneira. Esse é o motivo pelo qual também o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, né, porque houve, né, o livro mostra, sobretudo o terceiro livro, mostra esse ponto, onde o imperador se viu ameaçado pela igreja, ameaçado pelo cristianismo, então o que ele fez? Ele tentou destruir o cristianismo, só que isso fortaleceu o cristianismo, fortaleceu a igreja, porque todos aqueles que morreram viraram mártires, santos ou heróis, como você preferir. Então fortaleceu a igreja e isso é mostrado no livro também, não é nem jabá, é porque a parada é maneira mesmo. Pode fazer hoje o jabá, rapaz. Porque a parada realmente é maneira. O jabá bom é o que tem a ver com o papo, programa, né? É claro. Então, então você tem o imperador nessa época, era o imperador Diocleciano, que foi o cara que promoveu essa grande perseguição de 303, e ele foi o único imperador que renunciou. Nunca o imperador tinha renunciado. Aí se acredita que a pressão foi tão grande. A gente falou de Nero, né? Nero foi em 40 depois de Cristo, 60 e poucos depois de Cristo. Nesse período, né, no período de Nero, os cristãos eram uma pequena seita em Roma. Aqui não, agora os cristãos já estavam no funcionalismo público, já estavam entranhados na burocracia do Império, já estavam no exército. Então os cristãos, se você cometesse um massacre contra os cristãos, o imperador não aguentou pressão, renunciou, e aí você teve uma série de lutas confusas, guerras civis, e quem prevaleceu foi o Constantino, que é um imperador que talvez vocês conheçam, é muito famoso. Sim, acho que é o mais associado a essa revolução cristã, vamos dizer. Mas o Constantino não proclamou o cristianismo como religião oficial. Ele apenas
acabou com a perseguição, ele estabeleceu a liberdade religiosa, e Teodósio, dois ou três imperadores para frente, em 380, que proclamou. Então por que o Teodósio fez isso? Porque, olha, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, olha, vamos estatizar, vamos tornar a religião cristã oficial, e assim o imperador tem o poder sobre a religião. É nessa época que constroem a Hagia Sophia, não é? É mais pra frente um pouquinho. Por aí. Mas é antes de 400, é 380 e poucos, é 300 por ali, não é? Que é onde tem o primeiro conclave, que você estabelece quem é o primeiro papa. Mas não foi. O primeiro conclave foi em 325, em Niceia, não foi em Constantinopla. Uma cidade, inclusive, perto. Niceia, chama o Concílio de Niceia. Teve o Concílio de Niceia. Isso. Mas acho que onde foi o primeiro... Porque quando eu fui lá, você foi à Turquia também. Claro, né? fui a Istambul, sim. Desculpa, se eu fui o único que eu não fui. A história que eu escutei lá é que lá foi onde lá foi onde nasceram as outras vertentes do cristianismo. Acho que eu posso estar confundindo. Mas foi o primeiro conclave, não foi lá? Conclave, não. Conclave não que eu saiba. Como o primeiro papa eleito pela Igreja Católica nos moldes que é hoje foi feito na Hagia Sophia. Eu acho que o Papa já existia, eu acho. Né? Em Roma, o Papa na verdade, o Papa já existia, o Papa era o bispo de Roma, né? O bispo de Roma era o Papa. Então, o cristianismo já existia em Roma há muito tempo. Não sei essa informação, cara. Não sei se foi isso. Eu acho que não. E o Papa Capim? Tô zoando. No Skyrim, você tem Mitra também. Tem, por isso que eu conheci Mitra, na verdade, por causa do Skyrim. Pois é, os jogos... o Dudu não é gamer, mano, né? Não. Mas é bacana, conforme a gente vai conhecendo a cultura do nosso próprio mundo e tal, etc. Como eu brinquei que a gente era mais novo, não sabia quem era Nero e tal. Você vai vendo como que os criadores dessas outras mídias que a gente curte, pegam emprestados, né? As deidades... a gente que escreve ficção também agora é uma ficção histórica, né? Mas quando você escreve ficção, você pega emprestados elementos ali reais e aplica. Então no Skyrim tem Mitra lá que você pode integrar na Mitra sua é um panteão. deus que está em muitos lugares, né? Se você pensar, tá em Conan, por exemplo, também. Isso, verdade. Então. Conan tem o Mitra e tal. Então, um deus que, enfim, o nome, não sei por que ele é pop, né? Por essa característica, né? Ele foi um deus, como eu estou dizendo, ele foi um deus que foi realmente, né, muito cultuado. Ele tinha, por exemplo, as cerimônias eram, por isso que eu falo que até é uma coisa assim bem simbólica das sociedades secretas. Os templos de Mitra, os chamados mitreus, e vários foram encontrados ao longo do mundo romano, né? Inclusive em ruínas, você pode visitar. Na própria Roma, os templos, né? Eram subterrâneos. Então, você entrava no templo e tal, enfim, você encontra vários desses templos, né? Então você tem... eles tinham, por exemplo, os encontros deles eram encontros em que existia um banquete ritualístico, né? Uma coisa quase como se fosse uma missa, vamos dizer assim, né? Na missa a gente come a hóstia, que eu falei, né? Mas eles tinham lá uma maneira de você, né, reverenciar e tudo e tal. E a cerimônia de iniciação deles era muito interessante, né? Primeiro eu falei que eles têm 7 graus de mistério, né? E eu falei também que já tinha falado anteriormente que era uma sociedade de guerreiros e eles acreditavam que eles provavelmente inalavam alguma substância ou tomavam alguma coisa, aliás, como várias sociedades primitivas faziam isso, para que você tivesse ou potencializasse uma espécie de uma experiência talvez mística, vamos colocar assim, né? Eu sei o que é. Você sabe? Mas eu não posso falar porque eu vou estar fazendo apologia. Não, mas hoje você está no seu personagem. Não, mas eu não posso. Quem quiser saber, eu digo até onde comprar. Pô, o cara falou que não queria fazer apologia. Acabou de fazer. Tá mas como em muitos rituais antigos, eles tinham que trazer uma noção de comunidade, de que você dependia dos seus colegas. O que acontecia desde na época dos guerreiros, dos caçadores, lembra que a gente falou antes? Sim. Então você, né, a prova final acreditava que era você obedecer o sacerdote e você se jogar num fosso repleto de estacas. Eita! Você não podia hesitar. Você tinha, olha, nós somos os seus colegas, nós, né, confia e tal, e o cara, talvez influenciado por toda aquela
aquela atmosfera mística e tal, tinha que obedecer, claro, que aí ele era, sem ele saber, alguma coisa do tipo, ele estava preso por corrente, coisa assim, então os colegas puxavam ele, traziam ele pro mundo de volta e tal, e aí ele via luz, uma coisa assim, bem mística, né? E tem então, como eu falei, usavam as máscaras. E tem uns 7 níveis aqui que eu anotei. Olha só, 7 níveis de mistério. É isso que eu tô intrigado aqui. Porque aí a gente volta lá atrás, quando o Dudu falou, o que são religiões de mistério? É isso aí. Agora a gente tá fazendo o comeback do que a gente falou lá no início. 7 níveis de mistério. Bom, começa como Corax, que é o corvo. É o nível 1. Nível 1, corvo. Nível 2, ninfos, que é o noivo ou o jovem aprendiz, uma coisa assim, nível 2. Nível 3, o Miles, ou Miles, que era o soldado. Nível 4, Léo, que é o leão. Nível 5, o Perses, que é o persa. Nível 6, Helodromos, que é o emissário do sol. Lembra que Mitra é uma entidade associada ao sol. Lembra que eu falei que ele fez aquele sincretismo com o Sol invicto, né? E o 7º nível, que é o Pater, que é o pai, que era, depois que a sociedade foi estatizada, ela era ocupada pelo próprio imperador. Então tinha 7 níveis de mistério, e acredita-se que foi uma das, assim como Ísis, né? Como uma das inspirações para os rituais cristãos, né? Aquela coisa de você compartilhar a comida, né? E tudo mais. É muito louco isso, essas graduações, porque isso, né, são graduações, como a gente tipo RPG, né? Exatamente. São níveis, né? Você tá ali, o judô, o cara tem as faixas, né? Isso. Os maçons, a gente viu no programa lá que tem também os seus níveis. Judô, maluco. Exatamente, tem os níveis. Mas o que eu achei interessante pra caramba nisso papa aí, com uma cinta. Um nível se chamar persa. Isso era porque eles respeitavam a persa ou é só um termo que é... O persa, quase como se fosse um estrangeiro, né? Ninguém sabe, mas lembrando que se acredita que essa religião, né, ela teve origem na Índia e ela se consolidou na Pérsia. Então faz sentido. Faz sentido. É a única coisa que a gente pode especular sobre isso. Não, mas né? faz total sentido. Né? Já matou já. Enfim, mas eu só queria fechar essa questão insistindo numa coisa que a gente já falou, que é que essa questão histórica do motivo justamente do cristianismo ter crescido da maneira como ele cresceu. Porque a gente está falando aqui, está falando de níveis de mistério, tudo. Você imagina, né? É claro, para o sujeito ganhar ascensão dentro dessa comunidade, ele precisava, como eu falei antes, passar por todas essas provas, né, inclusive investir muito dinheiro, porque todas essas provas eram pagas lá com peças de ouro e tal. Em contrapartida, o cristianismo primitivo, esse que foi dos primeiros 3 séculos, mais ou menos, ele oferecia ao fiel, era justamente isso. Olha, você só precisa se batizar, né? E ter fé. Sim, ter basicamente fé. Isso. Basicamente isso, você seguir os princípios, né? Então, é interessante como é que a coisa foi por esse lado, né? Acho historicamente muito interessante esse caminho, né? E como é que o cristianismo também foi influenciado, né, por exemplo, o dia de nascimento, né, do Mitra era o dia do solstício do inverno, né? O 25 25 de dezembro, né? Que hoje é o Natal, né? Porque na verdade essa mitologia ela vem lá de Ra, ela vem lá atrás. Só para não ser parcial, vou colocar da seguinte forma, né? Tem essa vertente que o mitraísmo influenciou o cristianismo. Então a data de nascimento de Cristo foi influenciada por Mitra, né, e tudo mais. E as práticas foram influenciadas por Ísis, por Cibele, por coisas assim. O que os cristãos falam é uma coisa até interessante, que acho que está em 2ª Epístola de Pedro. Todas essas formas que no passado eram meramente mitológicas
se encarnaram na figura do nosso Salvador. Então ele vê de outra forma. Acho maneiro essa visão, né? De como é que era, né? É interessante / conveniente, né? Sim, né? Mas eu acho importante colocar essa visão, total, porque... total. Vai que Deus estava tentando fazer a gente entender. E não entrava na nossa cabeça. Aí o nego fazia ritualzinho, deve ser esse daí. Aí quando veio Cristo foi o cara que, entendeu? Que deixou claro pra geral. Cristo é rei, meu irmão. Tu tá aí com essa tua toguinha, tá? Cheio das suas ironias, mas ele tá voltando, olha lá, olha pra câmera da verdade. Ele tá voltando, hein? Vai olhar pro seu rosto aí. Você até parece o ator lá da série, pô. Qual? A série de televisão de Cristo, como é que é o nome da série? A série? Tem uma série bacaninha. Pô, famosíssima. Putz, sei qual é. Salu? Não, cara, bota aí nos comentários aí. Não. Os escolhidos, né? Não, caramba, ele deu... Os eleitos escolhidos, não coisa assim? The Chosen! Obrigado, Malve, aqui, poxa. The Chosen, cara. Você não tá sabendo do The Chosen? Agora tá mais... Pô, fala sério. Tá o 3D não é um belo Jesus? É mesmo. Olha lá. É sim. Esse meu nariz meio mouro, meio árabe. Isso, faz o inteligência artificial comigo e com o Dudu aqui, ó. Eu chego aqui, Dudu. Vamos fazer a inteligência artificial. Eu vou cantar, tá bom? Ó, 1, 2, 3 vai e... a música, vai. I got Jesus. Porra, é isso. Caramba. Dá pra santo. Ei, dou pra ninguém não. Não falei isso. Deve lá, deixa eu, Zé. Ioná já tá falando ali, ó. Se bem que a Melanie Kay falou, você tá parecendo mais o ET na cestinha. Mas é porque a Melanie é uma cretina. É por isso que ela falou essa graçota. A melhor audiência que a gente tem. Eu já sei a tua cara já, tá, garota? Ela tava lá na CCXP com a gente. Eu já sei a tua cara já, tá? A próxima vez eu boto o pé na frente pra tu tropeçar. Não, isso é... O problema do 3D sendo Jesus é que vai pregar na cruz e vai cair rápido, né? Porra, vai pregar e vai pregar aqui no meio. Vai pregar no meio, os caras não conseguem prender o homem lá em cima. Pois é. Beleza, então Cristo, no final das contas, venceu. O cara falou pouco, mas falou bem. Levando por uma questão até mais histórica, né? Sem dúvida, né? Foi a vitória do cristianismo, né? Inclusive sobre o Império Romano. Essa, inclusive, lembrando que a trilogia era uma trilogia de ficção histórica. Eu sequer sou religioso, sequer sou cristão, eu sou um cético, sempre falo isso. É ficção histórica. Mas uma das... Não vou dizer teses, né? Porque eu não quero impor nada, mas uma das conclusões do livro é justamente isso, né? Como é que a igreja, esses santos, à sua maneira, derrubaram o Império Romano. Porque todos aqueles que tentaram falharam por meio da força. E o Império Romano, no final das contas, ele foi derrubado de dentro para fora. Ele foi derrubado porque os cristãos, o cristianismo, ele conquistou corações, não foi um exército, conquistou corações e mentes. E aí a igreja acabou se tornando uma instituição mais forte que o Império Romano, né? Então, essa foi a grande coisa. Quando o imperador percebeu que havia uma outra instituição que rivalizava com Roma, ele tentou, né, obliterar essa instituição, e aí foi o que isso aconteceu. O São Jorge está no centro disso, por ser justamente um guarda que era próximo ao imperador, era um dos seguranças do imperador. Então isso acaba tornando a história dramática, né, porque você tem um personagem dividido entre a lealdade do imperador e a lealdade ao cristianismo, que é exatamente que literalmente representa o que é o momento histórico. Olha só que bacana. Então essa enfim. Como é que você está chamando a sua trilogia? Não posso falar nunca, eu tentei 3 vezes já. Desculpa, eu não vi aqui. Agora fala você. Eu não posso falar nunca. Não, fala, é porque eu queria saber se ele tá chamando, porque, por exemplo, a sua tetralogia angélica, assim que você chama. Como Inclusive, é que você tá eu ia falar, não é religioso, mas só escreve sobre Deus, suspeito, anjos. Muito suspeito, o homem só fala nisso. Só fala nisso. Mas diz que não... Eu sempre fui fascinado pelo fenômeno religioso, cara. Quando o avião treme... Eu também. Eu já quis estudar teologia, não para virar padre, mas para mergulhar um pouco mais nesse universo. Eu gosto bastante também. Pronto. Não, acho que todos deveriam estudar. Eu acho muito legal. Acho que é a trilogia Santo Guerreiro, a trilogia de São Jorge. Até a trilogia angélica não foi o que deu esse nome, né? Foi um nome carinhoso tecido pelos leitores e tal. Mas eu não sei,
trilogia São Jorge, trilogia do Santo Guerreiro, sei lá. Trilogia do Santo Guerreiro eu gosto. Pode ser uma boa. Do Santo Guerreiro eu gosto da trilogia do Santo Guerreiro. Mais uma vez. Comercial, é marqueteira. E eu queria falar uma coisa sobre esse livro aqui. Fale. Tá? Ó, ele morre no final. Será? 3D, que isso, 3D? Olha só, ele morre no final, mas... Assim como Jesus também. E a gente gosta, né? Como é que ele realmente morreu? Olha essa tu não sabe. Essa eu fiquei mais. Porque você imagina que o que você tem na tradição é uma história meio mitológica. É que ele foi pra Lua pra matar o dragão. Isso é brasileiro. É só brasileiro? Só brasileiro? Não, mas na tradição fala coisas que, por exemplo, torturas que ele sofreu, que seria impossível de resistir, né? Uhum. E aí o que aconteceu, né? E da onde surgiram essas histórias a partir do que aconteceu de verdade, né? Maneiro, hein? Então, olha o gancho, viu? Eu levantei, o Dudu cortou magistralmente, que agora me deixou curioso pra eu correr com o livro 2, que eu não terminei de ler, pra poder ler esse livro agora. A grande pergunta no livro 3 que é aquela coisa, né? Como é que ele morreu e o que é o tal dragão, né? Quem é o dragão? Vou ter que... Gostou do Jabá, né? Gostei. Ótimo, cara. O Jabá foi perfeito, pelo menos pra mim. Não tem bigode. Eu sou o alvo desse Jabá. Você tá tentando me dizer que não tem bigode e tem dragão. Porque em muitas representações de pintura e tal, o São Jorge tem um bigodão. Você pensa em uma barbona. Eu sempre vi São Jorge de barbão. Quando você pensa em São Jorge, você não pensa num bigodão maneiro? Não, eu penso no dragão. Não, mas... E o dragão também tem bigode, tá? O dragãozinho, o clássico lá. Não tem. Ele não é um dragão chinês. Mas o Seu Jorge eu vejo como um bigodão. Seu Jorge, Seu Jorge. Como chamavam ele. Como chamavam ele. Antes de dizer São Jorge, era ele era Jorge. seu. Seu Jorge. Justo, cara. Era o Seu Jorge lá, o segurança do... Eu acho, é isso aí, ó. Dudu, dá as suas redes sociais aqui, porque é melhor a gente... Quais são as suas redes sociais? Tá aqui na tela aí, mas fala. Eu acho que a principal é o Instagram, é só me seguir lá, Dudu Spor, né? No Twitter é Eduardo Spor, no Facebook é Eduardo Spor, e no TikTok é Dudu Spor, no YouTube é Dudu Spor. O que mais? E tem o Telegram, né? Que é o Eduardo Spor, só procurar por lá, o Telegram. Muito bem. Sim. Vai ter evento em breve aí? Faremos eventos em maio, em junho, né? Tá. Lembrando que em junho, inclusive, nós temos isso é pra quem gosta de escrever, tá, galera? Temos o Retiro Literário. Irado, maneiro. Que vai ser lá vai ser tudo isso enquanto... melhor... www.eduardospor.com.br. Isso, ou então me lá. Fala comigo nas redes sociais, manda um DM, eu sempre respondo e tal. Retiro Literário, você sai de lá cabeçudaço de como escrever. Você foi no último, né? Fui, fiz parte lá, tava com meu poncho, vesti um poncho lindo. Seu pai também, cara. Meu pai tava lá, Eu quero ir, eu quero mesmo ir. Bora? Junho, vamos ver a data, eu vou. Eu vou porque vai me ajudar, vai me estimular a tentar terminar o meu livro. A sua obra que todo mundo quer ler e você fica só aí fazendo palhaçada com essa toga. Eu tô com a vergonha. Eu tenho que parar de ficar lambendo a cria, essa coisa, e jogar ela pra frente. A gente fala sobre isso offline aqui. Fazemos qualquer negócio. Olha aí. Excelente, você fez um excelente negócio mais uma vez aqui no Bunker X. Muito obrigado pela presença. Estamos mais cabeçudos. Isso aí, obrigado pela presença dos membros da Ordem X. Como eu falei, se você quiser fazer parte, é só clicar ali e fazer. Quero brincar com vocês aí, fazer parte de tudo que é legal. Deixa o like. Por favor. Não esquece do like e outra, hein, ó. Mais importante, segue o canal. Eu sei que você chegou aqui pelo Dudu pra ver o Dudu. Segue o canal, a gente tem certeza que você vai gostar. Não deixa de seguir o nosso canal. 40% das pessoas que assistem nossos vídeos não seguem o canal, cara. É verdade isso? É verdade, cara. A pessoa chega, vê e... Opa, obrigado. Valeu, obrigado aí, segue o canal. Só apertar o botãozinho. Não te custa nada. Nada. Zero. Tá bom? Então vambora? É isso, galera. É isso. Então até semana que vem. Aonde, Afonso Solano? Aonde, Dudu Spor? No Bunker X. X.